Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Vida Após Vida, nesta quarta parte. Um livro escrito por Dr. Raymond Moody em 1976, que contém testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, ou seja, elas foram consideradas clinicamente mortas e voltaram à vida. Este livro está organizado por capítulos, por temas, e cada capítulo contém excertos de testemunhos dentro do tema desse capítulo. No vídeo passado estivemos estudando o tema fora do corpo e hoje vamos terminar esse capítulo dentro do tema sentimento de solidão. E nas palavras do Dr. Raymond Moody, muitos me descreveram esse intenso sentimento de solidão que os acometia nesse ponto. E nós vamos examinar um pouco esse sentimento de solidão, de onde ele surge. Como já tivemos estudando em outros vídeos, como por exemplo no estudo do livro tibetano dos mortos, nós passamos por níveis de vazio na experiência de desencarnar, ou mesmo em experiências de profunda meditação. E esse nível de vazio, que é descrito, chamado como nível de vazio, nós devemos nos interrogar, ele é vazio de quê? Porque ele é descrito como sendo vazio, silencioso, solitário, escuro. Mas se nós examinarmos bem, e já considerando alguns princípios, alguns entendimentos que nós trouxemos em outros vídeos, de que nós somos todos um e o mesmo, e nós podemos comprovar isso em estados meditativos profundos, onde em grupo de meditação nós apercebemos que não existem várias pessoas ou vários espíritos meditando ali. Que existe um só ponto de consciência concentrado em si mesmo. Isso é muito interessante. Essa informação, essa percepção de que não são vários, é um só, altera muito, mexe muito depois na forma como nós começamos a interpretar e a perceber certo tipo de coisas. Então, quando nós chegamos a um nível de vazio, de solidão, de silêncio, nós interrogamos, mas afinal, como é que é solitário se eu sou? A solidão normalmente ela é associada à busca de uma companhia. É um ego procurando a companhia de outro, porque é o ego que vive, apercebe uma individualização. O espírito, quando está desperto, ele não apercebe essa individualização. Tudo é um só. Então o sentimento de solidão, ele existe dentro daquele princípio humano em que se diz que somos seres sociais. E é verdade, nós somos seres sociais, mas nós somos seres humanos sociais. Porque quando esse princípio é levado para a área espiritual, está sujeito a acarretar algumas dificuldades. Porque não existem vários espíritos, existem sim vários egos. E é o ego que quem está buscando a libertação é o ego que quer transcender, dissolver, para que só eu seja verdadeiramente o que é real. Então o sentimento de solidão é um sentimento que o ego sente na busca de outros egos para não se sentir sozinho. O ego é a expressão da realidade de dualidades multidimensionais e de forma, e eu aqui, tu aí, o outro ali. E é essa ilusão que faz com que se sinta falta de companhia. O espírito em si mesmo, ele não está só, ele é.
Então o vazio não é solitário. E o silêncio? Será que é silencioso? Quando nós nos dedicamos à prática da concentração no som interior, nós entendemos, apercebemos, despertamos a memória sobre a natureza de nós, que é luz e som espirituais, que não devem ser comparados com a luz e o som físico. Então, apercebemos, despertamos a memória para uma plenitude de som, de vibração não ondulatória. Não comparemos nunca com as expressões e as características, manifestações do som físico. É uma abrangência imensa de um oceano de som interior que se ergue a diferentes níveis de percepção mediante o poder espiritual e o nível de despertar da memória do próprio espírito. Então não é silêncio. Escuro? Como assim escuro, se a nossa natureza espiritual é luz? Vemos então que a percepção de vazio, silêncio, solidão, escuridão desse nível não é o espírito que está percebendo isso, é o ego. E é aí que o ego vai fazer de tudo para não ficar naquela condição, porque ele simplesmente existe, ele sobrevive com a criação e a permanência da realidade dual, que é uma pseudo-realidade. Porque o que é a realidade é o espírito, que é não dual, é ponto de consciência, e ponto não tem forma nem dimensão. E é porque o espírito não tem ponto, não tem forma nem dimensão, e é porque o espírito é um ponto de consciência que pode ser manifestado em diferentes corpos, em diferentes egos, e apresentar a ilusória aparência de sermos muitos, quando somos um só. Isso é muito interessante. Vamos ouvir o primeiro testemunho. Minha experiência, tudo aquilo por que passei foi tão fascinante, mas é mesmo indescritível. Desejava que outros estivessem ali comigo para ver também. E tinha a sensação de que eu nunca seria capaz de descrever para ninguém o que estava vendo. Tinha também a sensação de estar solitário, porque queria que mais alguém experimentasse o que acontecia junto comigo. Mas também sabia que ninguém poderia estar lá. Sentia na ocasião que eu estava em um mundo privado. Eu senti mesmo uma onda de depressão. Interessante que ele diz que é indescritível. E é indescritível em que tipo de linguagem? Em questão de palavras tridimensionais. Porque a experiência pela qual ele passou aqui poderá ser, por exemplo, numa dimensão, numa quarta dimensão, e aí as palavras tridimensionais não conseguem descrever uma experiência de quarta dimensão. Então precisaríamos usar linguagem de quarta dimensão para poder explicar uma experiência dessa ordem. Mas compreendamos que uma quarta dimensão ainda é uma prisão, apesar de haver uma linguagem lá também própria dessa dimensão. Nessa dimensão que muitos acham que é uma dimensão, que por ser uma dimensão acima da terceira dimensão, que é algo extraordinário, é ainda um nível prisional do ego, onde existem diversas manifestações de ego aparentemente individualizados, onde existe todo um tipo de linguagem e de realidade que condiciona o espírito a despertar a memória sobre a sua própria realidade, que é um e tudo que existe. Então o que nós nos deparamos a nível espiritual também, nos níveis espirituais multidimensionais, nestes multiversos, é que existe uma criatividade imensa dentro da Matrix para nos maravilhar
em termos de expressões da realidade, de princípios de geometria sagrada, princípios de vibração, para que nós nos maravilhemos na exploração e na descoberta de todas essas infinitas expressões da Matrix e jamais foquemos a atenção em nós mesmos para nos autodescobrirmos em nossa natureza e despertarmos a memória de o que somos verdadeiramente. Buscamos no exterior de nós o conhece-te a ti mesmo. E se é o conhece-te a ti mesmo, essa busca deve ser interior. É o espírito concentrando no espírito. Mas o ego incentiva-nos a focar a atenção fora de nós. E é muito interessante, são muito interessantes esses assuntos todos, não é? Geometria sagrada, física quântica, universos paralelos, civilizações extraterrestres, é tudo muito interessante. Mas simplesmente puxam para fora de nós a atenção. Como vamos descobrir que somos Buda, que somos Cristo, que somos eu, natureza espiritual, se não focarmos a atenção em nós mesmos? Por isso é que não existe evolução espiritual, porque se a libertação acontecesse pela evolução espiritual, a evolução é infinita. Nunca chegaríamos à libertação. Quando é que a gente iria chegar no infinito? A libertação acontece pelo despertar da memória de o que somos. E esta sim pode acontecer. E já é. Interessante neste testemunho, ele diz que desejava que outros estivessem ali, outros. Então existe, continua existindo o ego. Quem está desejando que outros estivessem ali é o ego, não é o espírito. E ele tinha a sensação que não iria conseguir descrever ninguém, o ego não conseguiria descrever a ninguém. Era uma sensação de estar solitário. Quem se sente solitário? O ego, não o espírito. E é interessante que ele diz que estava num mundo privado. E é um mundo privado. Porque quando o espírito entra em contato consigo mesmo, tudo o resto se dissolve. Não mais outras coisas existem. E quando o ego é pego nessa situação, ele começa a fazer de tudo para que não seja vazio. Para que se manifeste novamente as expressões do ego. E aí começam as programações a funcionar novamente que levam o espírito a reencarnar novamente, ou então entrar em níveis dimensionais de princípios espaço-temporais de forma e dimensão, em multiversos que acontecem. É uma armadilha muito bem feita. Porque a principal característica desta armadilha é criar a ilusão de que não somos um, que somos muitos. E essa é uma armadilha muito bem feita. Por isso é que ele diz que sentiu uma onda de depressão. Quem se sente deprimido é o ego. Quem sente solidão, quem sente a tristeza é o ego. O espírito não sente nada disso, não. Por isso é que existe o despertar espiritual. O despertar espiritual é o despertar do amor. O despertar da alegria, da ironia. Quem se sente triste é o ego. Ele não está conseguindo as coisas que ele está querendo. O segundo testemunho diz: eu era incapaz de tocar qualquer coisa, incapaz de comunicar-me com qualquer das pessoas em volta. Era uma sensação terrível, um sentimento de isolamento completo. Sabia que estava completamente só comigo mesmo. Lembremos que este processo de desencarnar, mesmo para o espírito que não se liberta, este vazio é uma transição. O espírito não vai ficar ali, não? Nem o ego não vai ficar naquele vazio, né? Agora o ego, quando é pego no vazio, ele vai logo querer, não, isto aqui é muito chato. Não é? Eu quero sair daqui deste vazio, eu quero fazer alguma coisa, né? Eu quero que alguma coisa aconteça. E começa todo aquele processo novamente de funcionar, né? O que o ego não entende, porque o espírito só pode ser entendido com o espírito, é que além das expressões multidimensionais dos multiversos,
baseados em forma e dimensão. Quando o espírito é puramente espírito, a expansão de consciência do espírito é imensa, é infinita. As possibilidades de expressão fora da forma e da dimensão. E não é nada chato, não. Não tem essa de ser chato. Quem acha que é chato é o ego. É melhor começar a botar isso na nossa memória. Despertar isso na nossa memória. Sair da Matrix, ir além desse vazio para expansões de consciência do espírito, de percepção de si próprio, que é uma infinidade, é um infinito, mas é um infinito não de formas e dimensões externas a nós, mas algo em nós. E como a maior parte dos egos que procuram entender o espírito com o ego por razões lógicas, intelectuais, de movimento, fórmulas, rituais, símbolos, linguagens, como eles querem entender o espírito com o ego, acham que depois do vazio não existe nada, é só vazio e é muito chato. Então não querem ir por ali. Então o que é que eles estão querendo? Estão querendo ser felizes, mas dentro da Matrix. Todos estão querendo deixar de sofrer dentro da Matrix. Não dá, não dá. A Matrix, ela existe com polos em funcionamento, o polo positivo e o polo não positivo. É um movimento constante do luto entre os dois, é isso que faz existir a permanência desta realidade prisional da Matrix. É esse conflito entre o bem e o mal, digamos assim, chamemos-lhe assim, entre o positivo e o não positivo. Então, por mais que a pessoa queira ser feliz aqui, a tristeza aparece sempre. Porque o bem e o mal sempre se manifestam na vida, não tem isso. Então a pessoa ou almeja a libertação, ou ela não vai sair do ciclo de sofrimento aqui na Terra. Aqui no nível, não só na Terra, mas nos multiversos multidimensionais baseados em forma e dimensão. É bom o espírito se concentrar no espírito para nós despertarmos estas percepções que eu estou trazendo. Porque isto, eu estou falando isto em linguagem tridimensional da melhor forma que eu puder. Porque não é fácil. Como é que eu, com palavras tridimensionais, eu vou falar algo que não tem dimensão? Que é o espírito, ponto de consciência, sem forma e sem dimensão. Como é que eu faço isso? Só posso estar a fazer da forma errada. Não tem maneira de eu estar a falar isto da forma certa. Para nós falarmos isto da forma certa, a gente senta-se e vamos concentrar, meditar em grupo. Eu já ensinei algumas pessoas a praticar essa meditação e tivemos umas experiências bem interessantes. Essas pessoas puderam comprovar algumas das coisas que eu falo. Agora, é preciso continuar. A pessoa concentrando-se, despertando a memória. Não é numa vez. Só se a pessoa já tiver uma limpeza espiritual incrível. Eu não sou assim, não. Eu, pedra bruta, tenho que meditar muito ainda. Eu tenho que concentrar muito para poder ganhar poder espiritual para me libertar das armadilhas do ego. Mas é possível comprovar isso tudo que eu estou falando. Não é teoria, não é balela que fica... A pessoa diz o que quer porque não é comprovado. Eu posso mostrar à pessoa como é que ela pode comprovar por ela própria isso que eu estou falando. Porque eu não posso mostrar nada à pessoa. O espírito que desperta em si mesmo. E isso é maravilhoso. Imagina, nós estamos sentados num grupo em meditação e percebemos que não existem vários de nós sentados ali a meditar, só existe um. Trazer isso na nossa memória. E quando nós abrimos os olhos e olhamos uns para os outros, uau! Espera aí, isto que é isso? E muda toda a percepção que nós temos de olhos abertos. E vai ampliando, vai clarificando a percepção que nós temos de olhos fechados quando nós nos apercebemos de nós mesmos. O terceiro testemunho diz: eu estava completamente espantado. Não poderia acreditar no que estava acontecendo.
Não é que estivesse preocupado ou pensando em coisas como: oh não, estou morto e os meus pais ficaram, eles estão tristes e nunca mais vou vê-los outra vez. Nada como isso jamais passou pela minha cabeça. Sabia todo o tempo que estava só, muito só. Quase como se eu fosse um visitante em algum outro lugar. Foi como se todas as relações tivessem sido cortadas. Era como se não houvesse amor ou coisa alguma. Tudo era tão técnico. Não entendo realmente. É interessante, né? As palavras que as pessoas usam para descrever. Lembrando-nos que estes testemunhos, muitos deles são pessoas que nunca se ligaram em espiritualidade, né? E então elas vão descrever o melhor que podem a experiência delas, né? E ele diz que tudo era muito técnico. Interessante isso, né? E uma coisa assim muito interessante é que ele diz que ele se sentiu como se fosse um visitante em algum outro lugar. Que lugar era esse? Era o espírito. Ele estava visitando a si próprio. Ele era o visitante e era o anfitrião. Não é? E ele não se apercebeu disso. Por quê? Porque quem é que ainda estava percebendo isso? Era o ego. Não é? Então nós, quando chegamos a esse nível de percepção, nós estamos visitando um outro lugar. Que lugar é esse? Eu. É o espírito visitando o espírito. É o espírito apercebendo-se de si mesmo. Não existe verdadeiramente a palavra meditação, concentração. São palavras erradas. Mais uma vez, termos tridimensionais para explicar algo que não tem dimensão. Porque o que acontece é que o espírito fica consigo próprio. O espírito apercebe de si próprio, concentra, foca a sua atenção em si próprio. E talvez a melhor expressão seja essa. É o espírito focando a atenção em si próprio. Não está focando a atenção em mais nada. E é por isso que o ego se dissolve, né? Ele deixa de conseguir se expressar, porque o ego e esta realidade toda multidimensional de formas e dimensões e movimentos, ela existe porque nós focamos a atenção nela. Assim que nós deixamos de focar a atenção nela, ela dissolve-se. Existem alguns métodos de meditação que são assim meio complexos, né? Porque ficam querendo parar o pensamento. Não dá para parar o pensamento. Não dá para parar. Isso aí é um braço de ferro infinito. É preciso nós despertarmos o poder espiritual de focarmos a atenção no espírito. E tudo se dissolve. E é interessante que quando nós saímos desses estados meditativos e vamos regressando aos poucos a nossa atenção novamente para os níveis multidimensionais, é interessante observar, o espírito observar como a mente se vai reconstruindo. É interessante isso, ela vai pegando em blocos de informação e vai se reconstruindo na mente, em si mesmo, para se lembrar de quem é, onde é que está, qual é a história delas para chegar até ali. Porque eu já tive experiências de conseguir abrir os olhos, eu não sabia nem eu não sabia nem onde é que estava. Para eu me lembrar quem eu era foi assim um processo ainda, sabe? Porque quem é que está ali procurando memória, né? Dessa história de identificação do Daniel é o ego, né? E isso é muito interessante, passar também por essa experiência, não só passar para a experiência do espírito, a perceber o espírito, mas depois conseguir observar a mente desesperada para reunir as informações todas para reconstruir novamente a história e o contexto nesta realidade. Isso é muito interessante. Às vezes nós conseguimos aperceber isso quando estamos acordando, né? Às vezes conseguimos perceber. Acontece, já me aconteceu eu acordar, estar a dormir e de manhã acordar com assim, um sono tão grande que quando eu acordo, cara, não me lembro nem quem sou, nem o que onde é que eu estou, não lembro de nada, nem ninguém, nem nada. E depois é que começa só a observar a mente a reconstruir tudo, né? Isso é muito interessante. Isso mostra que o ego, a mente, é pura informação, ela não existe, né? E é bom, assim, quando nós proporcionamos a nós mesmos focar o espírito no espírito e permitir conseguirmos desenvolver poder suficiente para expandir essa percepção.
quando nós expandimos essa percepção, o espírito expande a percepção do espírito, é algo... Nós não queremos voltar a encarnar, focar aqui a atenção. Por alguma razão nós não conseguimos ainda, não é? Ficar nesse foco. E regressamos aqui. Não é? Então é aí que está a prisão. Existe algo que nós precisamos descobrir, que é algo muito pessoal, não é? Só cada um poderá descobrir realmente a porta que nos manterá o foco no espírito para uma viagem maravilhosa, irretornável, de descoberta e percepção do espírito. Porque o espírito, quando começa a perceber do espírito, ele transcende aquele vazio, né? Que muitos dizem que é muito chato o vazio e querem alguma coisa para acontecer, né? E voltam a reencarnar, né? Mas quando o espírito se foca no espírito e transcende esse vazio, ele é uma viagem irretornável. Ele não quer mais voltar, porque ele... Está a procurar explicar com palavras tridimensionais, né? Mas o espírito encontrou aquilo que ele estava procurando, não é? O pão que realmente o alimenta, o sentido realmente da sua existência. E o espírito quer saber mais e perceber mais, e aquilo é isso que o complementa. Não há solidão, não existe isso, nem é deixar de haver sentido, é porque simplesmente deixa de existir. Seja solidão, vazio, silêncio, escuridão, não existe isso é tudo conceitos daqui, não é? E se esses níveis de vazio, escuridão, silêncio e solidão, eles existem e são definidos como tal, quem está definindo e apercebendo o vazio é o ego. Espero que tenham gostado e até à próxima! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!